7h40, confirmando 7h40, a direção da Escola Estadual Calpurnia Caldas de Amorim, a ECAM, recebeu comunicado da 10ª DIREC na tarde de ontem, dando conta de que, por causa da interdição da referida unidade educacional, os alunos serão alocados na estrutura do Colégio Santa Clara, localizado no centro de Caicó. Estou aqui com o diretor da escola, Tiago Espínola, que vai trazer mais detalhes com relação à reunião que aconteceu ontem da escola com a 10ª DIREC, que ficou acordado nessa reunião. Professor Tiago, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes. Como ontem, estava programada a reunião com a DIREC e fomos à reunião, crentes de que ao chegar lá muitas coisas já estariam resolvidas, como bem dita, na frase da Suenira, que ela ligou, no momento ontem. E aí, chegando lá, nos deparamos com uma situação que parece que todo mundo ainda estava se organizando para dizer o que deveríamos fazer. Passando a ideia de que quem deveria ter organizado todo o planejamento do que ia acontecer seria a escola. Mas, graças a Deus, tudo foi funcionando direitinho. Mas aí ficou certo, por exemplo, que o transporte seria garantido, por exemplo, como foi dito, a informação do Santa Clara só chegou para a gente depois das 14 horas. Então, mas antes disso, foi garantido que o transporte, para fazer, por exemplo, os alunos ali do próximo, da escola, eles teriam como vir para o centro. No caso, no oeste de Caicó, Isso, exato. Então até a reunião acabar, não havia a escolha do local ainda. Isso. Inicialmente pensou-se no Etija, no SEJA, mas chegando lá, os meninos também estavam lá, João Paulo, Rafael, e aí lembraram de um detalhe que eu acho que a DIREC tinha esquecido disso, que a escola também tem um ponto que foi interditada, e aparentemente as salas que estariam disponíveis seriam essas. Também a gente percebeu, enquanto escola, e também na reunião, que o pessoal da ETIJA tem dificuldade em receber uma escola, tendo em vista que eles são uma modalidade que estão se consolidando agora, o tempo integral. Então os alunos entram lá de manhã e saem da tarde. Então você imagine aí duas cozinhas funcionando paralelo e hora oferecer merenda, almoço e controle disso. Por exemplo, o ETIJA tem um número menor, a gente já chegará com o dobro desses alunos, então era muita gente para funcionar dentro da escola. E aí causaria o que estava organizado ia estar desorganizado. Então a gente percebeu que também teria muita dificuldade, e aí a gente está pensando no término do ano letivo. E aí a gente saímos, terminou tudo, terminou a reunião, eu fiquei para falar com Ivla, Marcos, Elis. A gente fez uma reunião breve ali para entender quais seriam os nossos próximos passos, e aí a gente começou a pensar, que, por exemplo, a gente precisava fazer uma reunião com os professores, fizemos às 14 horas, reunimos todo mundo que estava disponível, professores, funcionários, secretaria, todo mundo, para explicar a situação que estava acontecendo ali. E em algum momento surgiu a ideia de fazer o ensino remoto. Beleza. E aí não deu certo fazer esse ensino remoto porque a gente não teve respaldo. Não tem uma lei que diga assim, você pode fazer como principal método de ensino o ensino remoto. Mesmo com a escola interditada, no caso? A gente precisaria de uma autorização ou da SEC ou da DIREC dizendo, olha... Não daria tempo no caso, então. E aí, para nos respaldar, para a gente ter uma segurança no que fazer, a gente preferiu fazer a reunião do conselho quarta, no caso amanhã pela manhã, para daí, então, traçarmos as metas do que a gente vai fazer enquanto escola. E aí é interessante dizer assim, mas o conselho vai respaldar isso? Bem, a partir do momento que a gente tem essa deliberação do conselho, eu pretendo levar ela direto ao Ministério Público, para estar ciente de como a escola está agindo diante das escolhas do conselho. Porque a gente tem que entender também que tem esse novo ensino médio, ele exige que a escola ofereça os 200 dias letivos. Mas em que estrutura a gente vai oferecer esses 200 dias letivos? Agora você tem o Santa Clara. A gente não foi ao Santa Clara ainda. E nem sabe se lá vai comportar o... Porque a gente precisa inicialmente de 11 salas para ter aula com os alunos. E o Santa Clara tem as 11 salas? Pelo que eu entendi que comportaria, acredito que sim. E aí as 11 salas de aula, a gente precisa da secretaria,
a gente precisa de uma coordenação, a gente precisa da direção, a gente precisa também da sala do AE e para uma sala de Xerox. Xerox não, a gente das impressões, tudo que a gente faz, né? Então veja que ainda tem um quantitativo de salas além das 11 salas que precisam para dar aula. E aí a gente pensando nessas outras salas, a gente tem como juntar algumas. Por exemplo, secretaria e a parte de impressões, daria para juntar coordenação e gestão também poderia ficar unificadas em uma sala, mas o AE ele precisa de uma sala específica, né? Então a gente vê que não é só as 11 salas, então a gente não foi ao local. Ontem, conversando com a assessora da escola, a gente perguntou se poderia essa visita ser hoje, mas ela disse que seria interessante com a presença de Soenira, então ficou para amanhã ainda, né? Então amanhã às 7 horas a gente vai à escola, a Santa Clara, né? Visitar a estrutura da escola, e às 8 horas a gente tem a reunião do nosso conselho. Você acha que foi prematuro por parte do governo anunciar logo? Porque assim, o anúncio do governo dá a entender de que está tudo resolvido e que vai ser no Santa Clara, não é isso? Aí eu Você acho acha que foi uma atitude prematura? Eu acredito que pode ter sido, porque a gente não foi lá, não foi no local, a gente não conhece. E aí uma coisa é você dizer, olha, eu tenho essa escola, e a gente vai botar todo mundo de qualquer jeito, né? Então que condições a gente vai dar? Então eu acho que precisaria a gente ter ido, né? Tudo bem, ter uma solução, foi dada a solução, mas a gente vai ver agora também se vai comportar. Existem outras alternativas ou não? O governo apresentou outras opções ou somente o Santa Clara? O que foi repassado foi o Santa Clara, né? E ontem a gente discutindo algumas situações na reunião com os professores, a gente pensou em outras soluções também, Marcos, né? E aí em soluções que sejam mais brevidade para este ano, né? Por exemplo, a ideia de ter aulões, né? Aulões, como a gente hoje atualmente a gente só está com o primeiro e segundo ano, então a gente faria aulões com o primeiro e com o segundo ano durante uma semana ou uma semana e meia, que comportava o restante das aulas que estamos faltando da greve. Isso pode ser algo a ser estudado, uma das soluções, né? A questão do ensino remoto ainda não é uma certeza quanto a isso. A gente só vai ter certeza se ele vai funcionar em algum momento a partir de quarta. A gente pode entender que o ensino remoto ele pode ser uma complementação do que foi feito dentro do ensino presencial. Tiago, o ano letivo, a conclusão está prejudicada? Está. Obviamente, porque, por exemplo, esta semana... Independentemente de que seja no Santa Clara, que seja em outro colégio, já é um prejuízo para os alunos? Já, com certeza, porque, por exemplo, ontem não tivemos aula, hoje também não tivemos aula, então isso dentro do nosso cronograma estava pensado antes da escola ser interditada, né? Porque, como você sabe, Marcos, a gente no início do ano tem aquela... Parece que é uma tradição, né? Ter a greve, né? E este ano ela foi bem demorada. Isso ocasionou que dentro da escola, por exemplo, a gente tivesse 3 calendários. Um calendário para o pessoal que chegou da greve mais cedo e pagou os dias, quem chegou na metade da greve e quem chegou no final da greve. Então temos professores em várias, devendo aulas de várias quantidades. Quem chegou e pagou está dentro do calendário normal. Terminaríamos agora, acho que dia 22 no máximo, com recuperação, com exame final, com tudo. Os que chegaram na metade ainda estão tentando pagar suas aulas da greve. E quem chegou no final, a previsão é que a gente fosse até 17 de janeiro, por causa dessa greve. Só que o que acontece? Se tivéssemos funcionando normalmente, os professores que vão terminando, a gente ia colocando eles nas aulas vagas, e assim a gente ia adiantando o nosso calendário. Então provavelmente a gente não chegaria a 17 de janeiro. Só que agora com ontem, hoje e provavelmente amanhã, sem aula, tem que ter um novo calendário, né? Uma nova forma de compensação desses dias. E aí por isso que a gente fala em prejudicar mesmo, porque é um transtorno, né? De repente a nossa escola oferece 6 horários. Não sabemos se quando chegar no Santa Clara, pela disposição, porque o transporte vai ter que pegar os alunos, por exemplo, da ECAN e trazer para o centro. E a gente não sabe se os 6 horários vão funcionar ou se vai ficar 5 horários também. Então é uma questão que a gente tem que também ver a situação do dia a dia. Professor, bom dia. E numa hipótese, avançando ainda nesse debate,
pode haver necessidade, eu não digo de turmas diferentes, mas, por exemplo, as turmas do primeiro ano terem que ser reunidas, comprimidas até numa sala, ou as turmas de segundo ano, ou essa hipótese ela está descartada aí? Se houver uma possibilidade para isso e a sala comportar, eu acredito que a gente pode fazer isso. Sim. E aí, obviamente, para que isso aconteça, é uma das possibilidades que tem que ser discutida no conselho, tá? E ser descrita em ata. Se houver a possibilidade de juntar, por exemplo, a turma do primeiro A com o primeiro B, será feita. Mas isso tem que estar em ata para que a gente não se prejudique. Porque o que será pensado amanhã nessa reunião é exatamente isso. Quais estratégias vamos usar para atender e tentar prejudicar ao mínimo esses alunos. Tiago, nós temos ainda quantos dias do ano letivo? Rapaz... 2 semanas mais ou menos? Dentro deste ano? Sim. A gente teria a próxima... exatamente. Então, 2 semanas, né? Eu acho que a pergunta que não quer calar é: em 2024, será que o ano letivo vai ser realmente iniciado na ECAM ou não? Marcos, essa questão vale 1 milhão, tá certo? Eu não tenho condições de responder isso agora. Eu acredito que a diretora da DIREC, quando ela chegar, né, ela estava ontem, está hoje em Natal, como ela disse ontem, né, eu acredito que ela trará notícias quanto a isso, né, mas eu acredito que, por exemplo, se houver o interesse em agilizar o que diz respeito à reforma elétrica da escola, eu acredito que 2024 a gente pode começar na ECAM. Hoje a necessidade urgente da ECAM é energia elétrica? Depois de todas as necessidades, ela vem em primeiro. O agora. ideal seria um geral, né? Uma reforma geral, né? Exato. Mas aí quando você vê a elétrica que, por exemplo, ela está trazendo risco à vida, né? Uma coisa que foi constatada lá no dia dos bombeiros é que mesmo a chave estando desligada, a corrente continua passando. Né? Então, por exemplo, na chave teste dele, ele não precisou, em algum dos pilares, ele não precisou nem encostar. Ao longe, assim, ela já disparava. E surpreendeu a eles porque eles mais achavam que está desligada. E aí eles também ficaram muito surpresos porque eles vinham achando que, por exemplo, vinham para uma situação, vamos isolar uma sala, vamos isolar um espaço, e não era. Toda a escola estava comprometida, então. Agora, ontem na entrevista aqui da Suenir, ele deixou bem claro de que a empresa deveria ter iniciado os serviços, né? Houve algum contato da escola com a empresa, não? Sempre falamos, né? Em uma oportunidade que teve muitos... Disse-me, né? E aí eu também tentei ouvir a empresa. Né? Eu tentei falar com a empresa e a empresa disse que é uma questão mais burocrática hoje em dia. Né? Então são trâmites burocráticos que não chegam, não agilizam de fato. E aí eu não sei se eu entendo errado por trâmites burocráticos quando se trata dessas empresas com o Estado. Eu acho que na verdade falta o principal: dinheiro. Mas a empresa começou a obra? Não começou. Não começou. A gente já teve uma primeira ordem de serviço assinada que também não dava, não consertava o que a gente precisava, de tão pequena que era a ordem. Depois fez um novo estudo, uma planilha de orçamento, e aumentou para 1.054.000. E aí já contemplava mais coisas. E aí também foi assinada, mas então não chegou ninguém até agora, né? E aí quando novamente o Marcos Aurélio, que é o da empresa, da MRD, ele falou comigo, ele disse que também tem essa questão da burocracia que não agiliza. Então, se essa burocracia não é agilizada, a empresa também não tem como chegar junto. Só que a escola não ficou parada, Marcos, quanto a isso. A primeira ordem de serviço, quando foi assinada, que chegou o prazo, nós enviamos um ofício à DIREC, notificando que a empresa não tinha iniciado as obras dentro do período, né? E assim eu acho que a DIREC também envia para a SEEC. Esses trâmites eu não sei como é que funciona a parte da DIREC, mas notificamos que ela não tinha sido atendida. Quando também foi dessa vez que não foi atendida, a gente já teve outras ações. Uma das ações foi chamar os bombeiros. E aí foi uma ação de socorro, na verdade, né? Porque todos os dias estava aumentando. Eu levei um choque. Chegava alguém e comentava que levou um choque. Havia esse relato dos alunos? Havia sim. E tem um portão inteiro que dá choque no terceiro setor. E o terceiro setor a gente tem um funcionamento porque é o laboratório de ciências, é o nosso laboratório de arte, é o nosso laboratório de computação.
Então a escola, infelizmente, deixou de ser um local seguro para os alunos e professores, né? Deixou. Como é que está a situação hoje da escola? Ela está com muros danificados, com energia comprometida? Isso. Os muros, né, como a gente sabe lá atrás, infelizmente não existe mais nenhum. O da frente já caiu um pedaço, né? E fotos mostram, rola aí na internet, que estão segurados por dois paus, vamos dizer assim. Pedaços de madeira. Isso, exatamente. Estão lá segurando. E seguimos nessa, né? Rezando para que nada aconteça com ninguém. A nossa caixa d'água continua do mesmo jeito, né? E seguimos. Como é que no dia a dia, por exemplo, isso acaba refletindo nos alunos e professores? Porque a gente está aqui tratando aqui, gente, de uma das escolas mais tradicionais de Caicó, né? Que é a ECAN, que tem o índice de aprovação do Enem fantástico, né? Eu acho que o que vem acontecendo, ninguém não acreditava que era sério. Ontem, em um momento eu conversando com Mara disse que uma mãe conversando com ela não acreditava que a situação era tão séria. Então, muitos colegas, eu acredito, ou outras mães, ou outros pais também não pensavam que tipo, a situação era essa realmente. Né? Então, a gente se surpreende quando relatos desse tipo acontecem. Tipo, o pai ou a mãe não dizendo, era assim mesmo que estava acontecendo. Então, assim, a escola sempre teve sorte. Nunca tinha acontecido nada com nenhum funcionário, nenhum aluno. Isso eu acho que sorte, porque seria o drástico. Esta semana nós vamos aí ter uma semana toda comprometida com conhecer a escola, se for aprovada mudanças. Com relação às aulas dessa semana, como é que eles irão acontecer? Marcos, só quarta. Só amanhã para a gente ter certeza se os professores vão dar alguma iniciativa ou se a gente vai esperar para realmente iniciar tudo segunda, mas esta semana eu acho que ela vai funcionar somente como planejamento. Vocês já pensam, por exemplo, nessa questão de provas, como é que vai ser essa questão do aluno? Porque o aluno também deve estar preocupado com relação a isso, né? E o pior, porque, por exemplo, no noturno, para algumas disciplinas, iríamos começar as avaliações, porque eles estão dentro do calendário normal. Ou seja, próxima semana eles estariam em fase de conclusão. E quase de férias. Exato. E aí, com essa situação, a gente vai entender se próxima semana a gente continua com o calendário pensado para o que era pensado antes para esta semana com eles, ou se teremos que fazer algumas alterações para atender a demanda. Tiago, vocês gritam há muito tempo essa situação da escola ECAN aqui em Caicó, isso, né? Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Mara Rubio ontem. Há uma frustração por sua parte também? eu acho que frustração é a palavra muito simples, sabe? Porque me dói, porque quando você vai a algumas reuniões, quando você vai em alguns lugares, é como se fosse uma cantiga de ninar criança. As escolas de Caicó, ECAN e Aladim, as maiores. Então, assim, cantiga, né, que eu digo, todo mundo já fala nisso. Né? Então, assim, a DIREC, ela enche muita boca para falar, ECAN e Aladim são as maiores escolas. E aí, essa frase de maiores escolas, eu entendo que não existe uma ação para manter essas maiores escolas. Né? Essas maiores escolas lutam, elas vivem de luta. Se o Aladim também não tivesse lutado, eles estariam na situação que estão hoje. Né? Então a gente vive agora uma questão de luta. E aí ontem na reunião alguém lembrou bem que quando o Aladim saiu de lá e foi para o Etija, as coisas pioraram. Porque parece que deu a ideia, não, eles já estão em um lugar, não precisamos agilizar o serviço do Aladim. Né? Então a gente também corre esse risco. A gente vai para Santa Clara, vai ficar no Santa Clara até quando? Ontem chegou um ofício que falava da realocação dos alunos para o Santa Clara. E aí não dizia, por exemplo, é 1 mês, 2 meses, 3 meses. Só dizia o que foi acordado na reunião. Foi acordado era o término do ano. Só que eu acho que deveria estar claramente no ofício. E o Santa Clara também tem a sua vida própria também, né? Sim, exatamente. Talvez seja de férias agora, né? Eu acredito que sim. Eu acho que é por isso que vai começar o ano letivo 2024. Eu acho que é por então isso. Então vocês não podem passar muito tempo lá no Santa Clara. Não, também não, mas eu acho que deveria estar expresso no ofício e não estava, mas como disse que não foi combinado na reunião, tudo bem. Mas eu gosto que as coisas realmente estejam no papel. Vocês vão ser obrigados a aceitar o Santa Clara? Marcos, se chegarmos lá, a gente observar, não, isso aqui não dá para atender, a gente vai ter que dizer que não. Infelizmente. Porque se
E aí, pensando na ideia do que foi o lançamento da Jornada Pedagógica 2024. Se é equidade, a gente vai oferecer o mínimo do mínimo. Eu não vou dar condições para garantir essa aprendizagem desse aluno. Né? Então, a gente vai observar bem se de fato vai atender. Senão, a gente tem que pensar em outras soluções. E aí, o que eu acho que mais me incomoda é que parece que é a escola que tem que pensar isso. Quando eu cheguei na reunião ontem, Ficou essa impressão? Fiquei com essa impressão. E aí, se fosse para a gente pensar, desde sexta-feira a gente estava pensando. Se for para a escola resolver, então que dissesse, não, vocês têm que resolver isso. Por exemplo, Marcos, a situação é essa, mas responsabilidade sua é essa. Encontro local, faça a mudança. A gente teria pensado nisso. Mas eu entendo que a gente não pode atropelar instâncias. Que essa é uma situação que a hierarquia maior ela deve resolver. E não depender da escola que resolva isso. Essa foi a ideia que passou, mas eu acredito que talvez tenha sido uma leitura errada minha. Aqui no nosso WhatsApp, bom dia Marcos Dantas, parabéns pelo seu programa, sou a Alaine, professora de Química da ECAN. Isso. Uma coisa que não podemos deixar de mencionar é o nível de ensino da escola e dos alunos. Somos a escola com maior quantitativo de mestres e doutores. Tivemos alunos destaques esse ano, tanto nos esportes quanto em teatro, única escola da região selecionada para o Festwerne, e tivemos alunos que acertaram esse ano mais de 140 questões do Enem. Por isso lutamos tanto por toda essa reforma. Um abraço para a Alaine, né? Alaine, professora de Química da ECAN, né? A gente sabe disso, todo Caicó sabe, todo servidor sabe de que a ECAN tem um quadro de professores qualificados, né? Alunos maravilhosos, só falta agora uma boa estrutura, né? Pelo menos. Né? Porque assim, quanto ao recurso humano, graças a Deus a escola está bem servida. Quanto a isso, está bem servida. Só que eu acho que uma coisa sozinha não funciona. Né? A gente observa que o mundo, a educação, ele é complementado. Eu tenho isso, mas eu preciso de outras coisas também. E aí quando eu falo outras coisas da estrutura, eu preciso de uma boa sala, eu preciso de um bom material, e o bom material eu falo de uma carteira, de uma cadeira, de um quadro, coisas que tragam de fato uma maneira de como você trabalhar. E a gente, infelizmente, isso cada vez mais está sendo sucateado. Tiago, você acha que tudo isso poderia ter sido evitado? Sim, poderia sim. Se desde quando começou a se falar nessa reforma, nessas ordens de serviço... Há quantos anos que vocês lutam por essa reforma? Bem, eu cheguei na escola, acho que em 2018. Então, 4 anos no mínimo, né? Não, mas aí tem antes. Sim. Tem outras gestões que já passaram por situações bem difíceis também, e já vem nessa batalha que todo ano vai ter uma reforma elétrica, que não sei o quê. Se eu não me engano, essa reforma elétrica prometida, ela já tem uns 10 anos. E desde quando teve um problema, não lembro se era na gestão de Reginaldo, que teve um problema na elétrica e disseram, não, a gente está fazendo um projeto da elétrica. E quando foi sexta-feira, quando eu mandei o ofício para a DIREC, e aí chegou, a Sonira mandou de volta a planilha da elétrica, está sendo finalizada hoje. Então, que lapso temporal tão grande para construir um projeto? 10 anos? Não sei, né? Mas tomara que realmente agora saia para valer. Esperamos que saia, porque ninguém mais tem capacidade de estar esperando. Tiago, obrigado pela sua participação, parabéns pela luta de vocês da escola, né? E o que o governo do estado tem que fazer, no mínimo, é reformar a escola, né? E entregá-la com condições de uso e segurança em 2024. Exato. É isso que vocês esperam, né? Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. O que eu gostaria de dizer, né, que eu sempre venho batendo na tecla, é que muita gente a gente se preocupa exatamente com o presente, mas o futuro também é preocupante. Porque se não temos uma escola, um espaço físico agora, imagine como é você vai matricular seu filho onde? Então, e a ECAN é referência, né? Exato. E aí você perde matrícula, né? Perdendo aluno, você diminui carga horária, o professor precisa ir para outro espaço, enfim, tem que reformular a escola. Ok, Tiago, boa sorte e obrigado por sua participação, viu? Obrigado. 8 horas, 7 minutos, conversamos com Tiago Espínola, diretor da ECAN aqui na cidade de